A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Sou diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de hoje é a lição 6, a promessa de cura divina. O textuário vai nos dizer assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 4. A verdade prática nos diz assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. A expressão médico dos médicos não aparece literalmente na Bíblia, mas é uma forma comum de se referir a Jesus, destacando seu poder de cura e cuidado. Essa ideia está fundamentada em diversos textos bíblicos que mostram Jesus curando os enfermos, demonstrando seu poder sobre as doenças. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 12, Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Embora estivesse usando essa frase para falar de questões espirituais, a referência à cura é clara. Além disso, em várias passagens do Novo Testamento, Jesus cura pessoas com diferentes enfermidades, com várias outras passagens que encontramos nas Santas Escrituras. A leitura bíblica em classe se encontra em Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 5, Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao 17 e Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Objetivos da lição: explicar biblicamente as promessas da cura divina, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo, conscientizar de que Cristo cura sim. Introdução na revista nos diz assim: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que, no plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. O que a Bíblia ensina sobre a cura divina e como ela se relaciona com a fé? Por que algumas pessoas não são curadas mesmo quando oram com fé? Qual o papel da medicina e dos médicos na promessa de cura divina? Jesus não mudou. O mesmo poder que ele demonstrou ao curar enfermos, expulsar demônios e ressuscitar mortos durante seu ministério terreno continua ativo hoje. A Bíblia nos lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ainda cura, restaura e traz esperança aos que clamam por seu nome. A palavra-chave é cura divina. Irmãos, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, pelo menos com mais uma pessoa do grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que esse slide aqui ao lado estará disponível aí embaixo, o link aqui embaixo desse vídeo para que você possa usar em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a promessa bíblica da cura divina. Subtópico 1: a profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado e salvo, também recebe
cura das doenças por causa da obra do Calvário. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto o sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e cura. A obra do Calvário referida em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 é vista como completa, perfeita e plena, pois ela cobre tanto a redenção espiritual quanto a cura divina. Redenção espiritual. No Calvário, Jesus morreu pelos pecados da humanidade, garantindo a redenção e a libertação do império do pecado para todos os que creem. Isso significa que, por meio da morte e ressurreição de Cristo, os crentes são livres da condenação eterna e têm acesso à salvação e à vida eterna com Deus. A obra de Cristo, ela é completa, porque não há necessidade de outros sacrifícios ou de qualquer mérito humano para alcançar o perdão. Na prática, isso significa que o crente não precisa carregar o peso da culpa ou do pecado. A obra do Calvário trouxe liberdade espiritual. Se alguém está oprimido pelo pecado, ele pode se voltar para Cristo em arrependimento e fé, confiando no poder redentor do sacrifício na cruz. Cura das doenças. No mesmo texto de Isaías, também é interpretado como uma promessa de cura física além da espiritual. O texto menciona que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e que pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso nos ensina, pela palavra, a crer que por causa do sacrifício de Jesus, a cura das doenças é possível, pois ele pagou o preço por completo. Nós oramos por cura com base na obra do sacrifício de Cristo no Calvário. Nós cremos que Jesus opera e perdoa os pecados, mas também restaura a saúde física. E muitas vezes essas orações são acompanhadas de fé em Deus, por intervir na cura por meio de sua graça. Em suma, a obra do Calvário é vista como algo que faz tanto a restauração espiritual quanto física, mostrando o amor e o poder de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Subtópico 2: o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. O texto de Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 17, ele apresenta Jesus curando a sogra de Pedro. E o versículo 17 faz uma conexão explícita com Isaías 53. Mateus cita diretamente Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, para explicar que as curas físicas que Jesus realizava estava cumprindo o que Isaías havia profetizado sobre o Messias. Isaías 53, irmãos, é o texto que fala do servo sofredor, aquele que carregaria os pecados e os sofrimentos da humanidade. A frase tomou sobre si as nossas enfermidades em Isaías tem sido interpretada não apenas no sentido espiritual, carga dos pecados, mas também no sentido físico. Mateus usa essa citação para mostrar que Jesus os
ao curar as doenças das pessoas, estava carregando as dores, os sofrimentos físicos como parte da sua missão redentora. Assim como a cura da sogra de Pedro em Mateus 8 demonstra o poder de Jesus sobre as enfermidades, isso aponta para a obra completa do Messias em Isaías 53, onde Jesus também estaria tratando das nossas fraquezas físicas. Mais amplamente, em Isaías 53, fala sobre o sacrifício que faria na cruz, carregando os pecados da humanidade, oferecendo cura espiritual definitiva. Assim, em Mateus 8, versículo 14 a 17, demonstra que Jesus cumpriria a promessa messiânica, cumpria, né? Tanto no nível espiritual quanto no nível físico, ao curar os doentes e, ao final, ao sacrificar-se para a salvação de todos. Subtópico 3. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes da igreja primitiva, criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja. E, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura por se tratar de uma obra consumada no Calvário? A prática de os ministros orarem e ungirem os enfermos está fundamentada na instrução dada em Tiago, capítulo 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Como se relaciona essa promessa conosco? A prática de ungir e orar pelos enfermos reflete a confiança de que Deus é capaz de curar. Embora o óleo tenha um simbolismo espiritual, o ato de orar é o reconhecimento da dependência do poder divino para trazer cura física e espiritual. Assim como o ato de cura realizado por Jesus, como a cura da sogra de Pedro, demonstra o poder de Deus sobre a doença. A oração pela cura na igreja continua o ministério de Jesus em sua obra de redenção. O ato de unção com óleo reflete a presença e o poder de Deus. Essa prática também revela a importância da comunidade cristã cuidar um dos outros. O pedido de chamar os presbíteros para orar destaca o papel da igreja. A promessa de cura física e espiritual manifestada na unção e oração é um reflexo contínuo do ministério de Cristo e demonstra que, como igreja, somos chamados a exercer a fé, confiar em Deus e cuidar um dos outros. Essa prática continua a ser vista em muitas denominações cristãs como um sinal visível da graça de Deus que age através da fé daqueles que oram. A sinopse do tópico primeiro diz assim: a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa de cura divina. Tópico 2: origem e consequência das doenças no mundo. Subtópico 1: a origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relato em Gênesis capítulo 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhada de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como a base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. A origem das doenças está diretamente relacionada à queda do homem. Isso é um fato. Antes do pecado de Adão e Eva, não havia sofrimento, dor, doenças no mundo. A criação era considerada muito boa. Contudo, após a desobediência de Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido,
A entrada do pecado trouxe uma ruptura com Deus e uma maldição sobre a criação, incluindo a introdução da morte, doenças e outras formas de sofrimento. Essa queda não só afetou a humanidade, mas também toda a criação. Conforme Romanos, capítulo 8, versículo 20 ao 22, que diz que a criação foi sujeita à vaidade e está gemendo por Deus. Assim, a entrada do pecado no mundo é vista como a causa original das doenças e da mortalidade, sendo o resultado direto da separação espiritual entre Deus e o homem. Em resumo, a Bíblia ensina que as doenças são uma consequência indireta da rebelião humana do homem com Deus no Éden, que trouxe consigo maldição, pecado e suas consequências físicas e espirituais. Subtópico 2. A consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos e, se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, versículo 10. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. O pecado afetou profundamente todas as áreas da natureza humana, incluindo a saúde, a moralidade e até mesmo a longevidade. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12, destaca que o pecado corrompeu todas as pessoas, resultando em uma natureza caída e afastada de Deus. Esse afastamento trouxe consequências físicas, como doenças, sofrimentos e a redução da expectativa de vida. No contexto atual, podemos ver como a natureza humana continua vulnerável à enfermidade e à morte. Embora a medicina tenha avançado significativamente, permitindo que muitas doenças sejam tratadas, a realidade da mortalidade permanece. A expectativa de vida tem aumentado em muitos países, mas ainda há um limite imposto pela condição humana, marcada pelo pecado original. A redução do tempo de vida na história bíblica, como mencionado após o dilúvio, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, quando a expectativa de vida foi reduzida a cerca de 120 anos, pode ser vista como um reflexo dessa realidade espiritual e física. Nos dias atuais, apesar dos avanços da ciência e tecnologia, o ser humano não consegue escapar da mortalidade e das doenças, o que reforça a ideia de que o pecado afeta todas as áreas da existência humana. Esse entendimento nos lembra da necessidade da redenção e da esperança cristã de uma nova criação onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Subtópico 3. A proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existência, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são lubridiados com falsas promessas de cura e, por isso, não procuram a ajuda médica. E o que
poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com a falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. E isso nos lembra, irmãos, de nossa fragilidade. Em nossa fé, sabemos que Deus é o médico supremo. Como vemos no Êxodo, capítulo 15, versículo 26, eu sou o Senhor que te sara. No entanto, buscar cura divina e recorrer à medicina não são atos contraditórios. A cura de Jesus não era limitada àquele tempo. E ele ainda oferece cura para as nossas dores, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Orar por cura hoje é um ato de fé, crendo que Deus pode restaurar qualquer área de nossas vidas. Isso não significa que sempre veremos uma cura imediata, mas sim que confiamos na soberania de Deus. Buscar tratamento médico e orar não são ações conflitantes, pois Deus pode usar médicos e tratamentos como parte do processo de cura. Ore pedindo a Jesus que atue em sua vida com poder, que você tenha confiança de que ele continue sendo o nosso médico divino. Orar por cura, ao mesmo tempo buscar ajuda médica, demonstra cuidado e responsabilidade com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não é falta de fé, mas uma maneira de exercer sabedoria e confiança em Deus, que pode usar médicos e tratamentos como instrumentos de sua cura. Ao enfrentar problemas de saúde, orar com fé e buscar tratamento adequado é equilibrar fé e responsabilidade. O equilíbrio entre oração e ação nos faz ver que Deus usa tanto a ciência quanto o sobrenatural para trazer a cura e o alívio. A oração fortalece nossa fé e confiança, enquanto os tratamentos médicos demonstram que somos zelosos com o presente de Deus, o nosso corpo. Podemos confiar que Deus está trabalhando em todas as áreas de nossas vidas, incluindo através da ciência e da medicina. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: as doenças tiveram a sua origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado. Tópico 3: Jesus Cristo cura sim. Subtópico 1: a cura divina faz parte do plano de Deus. Desde o Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como o médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, deixa perante o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimento. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. A declaração de Deus em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara, revela seu papel como médico divino de Israel. Essa promessa foi feita no contexto do deserto após a travessia do Mar Vermelho, certo? Quando o povo enfrentou a água amarga em Mara, lembra? Deus curou as águas e simbolicamente demonstrou que ele cuidaria de todas as necessidades de seu povo, tanto físicas quanto espiritual. A cura divina faz parte do plano de Deus para restaurar a humanidade das consequências do pecado. Desde o Éden, o pecado trouxe doenças, dor e sofrimento. No entanto, Deus se revelou como aquele que cuidaria de seu povo, prometendo a saúde, o bem-estar, quando eles obedecessem a Ele. Esse conceito de cura divina foi expandido por meio da obra de Jesus Cristo, que curou doentes, como um sinal do reino de Deus e de sua restauração total. Assim, a cura divina no deserto era um sinal antecipado do plano maior de Deus de restaurar a criação, um tema que continua no Novo Testamento, onde Cristo não apenas curava doenças físicas, mas também oferecia a cura definitiva para o pecado, que é a raiz de todo sofrimento. A fé em Deus como o médico divino faz parte de um relacionamento baseado na obediência, confiança e restauração. Subtópico 2: Jesus cura.
O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue cura hoje. E o Jesus que curou o cego de Jericó cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Sim, o poder curador de Jesus continua aplicável hoje. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que significa que seu poder e compaixão não mudaram. Assim como Jesus curou os doentes e operou milagres durante seu ministério terreno, ele ainda cura através da fé, da oração e a ação do Espírito Santo. Essa verdade é vivida na igreja através dos ensinamentos, como em Tiago capítulo 5, onde somos instruídos a orar pelos enfermos e ungir com óleo, crendo que o Senhor pode curá-los. A cura hoje é vista como parte do plano redentor de Deus, tanto física quanto espiritualmente, e é experimentada por meio da fé e da intercessão. No entanto, assim como nos tempos bíblicos, a cura divina está sujeita à vontade soberana de Deus. Muitas igrejas e cristãos testemunham milagres de cura em seus dias, lembrando que, embora Deus tenha um plano maior para cada pessoa, ele continua a operar com misericórdia e poder em nossas vidas. Subtópico 3. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Irmãos, explicar porque, mesmo com fé, confessar pecados e perdoar o próximo, a cura às vezes não ocorre, é algo que muitos cristãos enfrentam, eu sei bem disso, e pode ser entendido em várias dimensões espirituais e práticas. Primeiro, a soberania de Deus. A cura não está apenas relacionada à nossa fé, mas também à vontade soberana de Deus. Mesmo que tenhamos fé, Deus pode ter um propósito maior para permitir que uma pessoa não seja curada no momento. Ele vê além do que podemos ver e às vezes o sofrimento ou uma doença pode ter um propósito que só ele compreende. Lembramos do apóstolo Paulo que pediu a Deus que removesse seu espinho na carne, mas Deus lhe respondeu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." A fé verdadeira inclui confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos. Outra é a ação de um mundo caído. Vivemos em um mundo imperfeito, com consequências do pecado que afetam nossa saúde e a nossa vida. A doença é uma parte da fragilidade humana, resultado da queda no Éden. A morte física e as enfermidades são parte dessa realidade. Jesus veio redimir a humanidade espiritualmente, mas isso não elimina todas as consequências da queda enquanto estamos neste mundo. Ele nos dá esperança e cura eterna, mas nem sempre veremos isso de forma imediata. Outra é a cura completa no reino futuro. A cura que Jesus promete, irmãos, pode ser plena no futuro, no reino de Deus. Em Apocalipse 21, versículo 4, lemos que no final dos tempos, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Isso significa que mesmo que não
recebamos cura física aqui, temos a promessa de uma cura eterna e completa na presença de Deus. Outro é o crescimento espiritual. Às vezes, o sofrimento ou a doença pode também trazer crescimento espiritual e um relacionamento mais profundo com Deus. Muitas vezes, em nossas fraquezas, aprendemos a depender mais dele e experimentar sua paz e presença de maneira mais intensa. Embora Deus tenha o poder de curar e por meio da fé, isso aconteça em muitos casos, há momentos em que ele não concede a cura imediatamente ou da forma que esperamos. Isso não diminui seu amor ou poder, mas nos chama a confiar em sua sabedoria e plano soberano. Se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer? Ele continua sendo Deus na sua vida. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: a cura divina faz parte do plano redentor de Deus. O Senhor Jesus ainda cura. A conclusão na revista nos diz assim: nessa lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a ele com humildade e fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. E tudo quanto pedires em oração, crendo, o recebereis. Hoje, confie em Jesus como seu curador e peça a Ele por força e restauração. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos, querendo o Senhor, se Ele não voltar. Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.